Boa tarde, galerinha, boa tarde, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa, tá? Eu sou uma das fundadoras aqui do Estúdio Job, junto com a Cristiane Silva. E hoje a nossa live vai ser com a nossa querida Patrícia Froner, tá? Nós vamos falar aqui de planejamento financeiro em tempos de Covid-19. Ela já chegou aqui, vou colocar ela aqui na nossa live. Esperem só um minutinho. Enquanto a Paty está entrando, a Paty, eu conheci ela através do nosso programa Conexões, né, Paty? Falando como... Boa tarde a todos. Boa Uhum. tarde. Então, através do Conexões, né, que uniu tantas pessoas bacanas, com tanto conteúdo bacana, e a Paty foi uma delas. A Paty, Você também. a Paty, gente, ela é especialista em endividamento, né? Ela tem um canal no YouTube chamado Encash, né, Paty? É isso aí. E lá ela dá muitas dicas também, então eu recomendo seguirem ela no YouTube, no LinkedIn, no Instagram também. Ela faz lives com um conteúdo muito bacana, muitas dicas para quem busca realmente ter sucesso na vida financeira. Vou passar agora a palavra para ela falar um pouquinho melhor. Bom, gente, é um prazer estar aqui contigo. Eu vejo assim, ó, que as finanças, ela impacta uma série de áreas na nossa vida. E na carreira, e principalmente na transição da carreira, ela tem um impacto muito grande, né? Sim, Uhum. exatamente. A maioria das pessoas que eu atendo, assim, que ficam naquela dúvida de realizar uma transição de carreira, o medo, o receio, né, é referente à parte financeira, porque planejam a parte da qualificação, planejam a parte da vida pessoal, mas esquecem aí a parte financeira. Então é um É. problema. E esse é um problema que pode até adiar esse sonho, né, de mudar de empresa, de mudar de cargo, de mudar de área. Então, nada melhor do que a gente arrumar as finanças, arrumar a casa para poder seguir o barco. Né? Estou aqui à sua disposição, amada. O que queres saber? O que teu público quer saber? Então, Paty, a primeira pergunta aqui para você: planejamento financeiro dá certo? Dá certo se a gente tem um método para fazer isso, tá? E se a gente escolhe as pessoas certas para nos ajudarem a fazer isso. Tá? Eu vou te dar dois exemplos de planejamento financeiro. Então, assim, você tem planejamento a curto prazo. Tá? O planejamento, vamos supor, as férias no final do ano. Né? Esse é um planejamento a curto prazo. Então, eu quero sair de férias com a minha família, são tantas pessoas, o meu custo todo vai ser esse, eu preciso fazer tais e tais ações, aonde o indivíduo mesmo, né, o consumidor, ele pode fazer uma meta smart, por exemplo, né, que ele vai colocar no papel o que ele quer, quanto vai custar, qual é o prazo, qual é o cronograma, o que é necessário. Você não pode, eu quero ir para a Disney com a família. Tudo bem, tem passaporte, o que precisa, qual é o investimento, né? Então, essa meta Smart é um modelo de planejamento financeiro onde você usa no curto prazo, coisas mais simples, vamos dizer assim, né? Pode ser usada para transição de carreira? Pode. Né? Então, eu entrei na faculdade agora e quando eu me formar eu quero trabalhar em tal lugar. Hoje eu atuo numa área operacional, eu quero ir para uma área estratégica. Então, o que tu precisa, né, para te desenvolver durante esses 4 anos de faculdade, para que tu possa chegar no momento da tua formatura e estar com todas as skills, tanto soft quanto hard, para te ocupar o cargo que tu precisa. Então, veja como esse planejamento smart ele é muito abrangente, ele pode ser usado para qualquer área, né? Só que tem um detalhe também. Quando, imagina assim, ó, o ser mais consciente do planeta, tá? Aquele indivíduo que é a consciência em pessoa, que começa a trabalhar com 18 anos e diz o seguinte: quero me organizar para me aposentar aos 40, tá? Esse cara, ele precisa de um planejador financeiro. E esse planejador financeiro, aí é um profissional que ele tem uma certificação, é um profissional que tem ele tem uma habilitação e um vínculo, por exemplo, com a Comissão de Valores Mobiliários, ele tem que ele refazer essa certificação de tanto em tanto tempo. Então, é um profissional que ele vai te ajudar a estruturar a tua vida financeira para que tu tenha 40 anos e tu atinja o teu objetivo. Então, ele vai te orientar em investimento, em tributação, numa série de coisas para que tu consiga alcançar esse objetivo.
Então, o que o educador financeiro como eu trabalho? Eu trabalho com esse curto prazo, né? Eu trabalho com metas, com objetivos financeiros de curto prazo que não envolvem investimento, né? Ou que envolvem investimentos mais simples, como, sei lá, o CDB, que, né, está se popularizando bastante, tudo. Agora, investimentos a longo prazo, aí nós contamos com um planejador financeiro. Né? Então, o pessoal que quer fazer planejamento financeiro, comece com o básico, né? E depois procure um consultor para ajudar vocês aí. Ah, minha aposentadoria, sei lá, eu quero chegar nos 20, eu quero ter R$ 1 milhão e sair viajando, ou eu quero me aposentar com 2 milhões e não quero fazer mais nada. Então, esse cara é o cara. É engraçado você falar isso. Eu estou acompanhando um desafio, não sei se você viu no Instagram mesmo, do Thiago Nigro. Eu vi alguma coisa, mas eu não entrei ainda. Eu vi que tem um movimento dele, da Nath, eu vi que tem bastante coisa ali. E aí ontem na live ele falou, né, da alforria financeira. O que que você precisa ter para você alcançar a sua alforria financeira? E aí ele até disponibilizou uma planilha para a pessoa fazer o cálculo, né, do que ela precisa. E assim é interessante porque a gente, pelo menos eu, antes não tinha essa visão da reserva de emergência, a visão de guardar um dinheiro, de investir, de pensar lá no futuro, né? Eu sou assim um pouquinho consumista. Então, assim, hoje eu me policio muito para não sair comprando, para poder guardar. Então, eu comecei a fazer a minha reserva de emergência, ela está em andamento, justamente com tudo isso que eu venho aprendendo aos poucos. Eu não tinha, a minha família ela não tem essa cultura de guardar dinheiro. Não veio isso, não veio de família. Na escola ninguém ensina isso pra gente. Então é depois com a convivência com algumas pessoas que já têm uma mente mais aberta para isso, que já conhecem um pouquinho mais que a gente vai aprendendo. E eu fui li o livro da Nath, muitas dicas suas mesmo no grupo do Conexões que eu fui pegando assim, e aí ano passado eu comecei aí a fazer essa reserva de emergência pensando no futuro. E veja assim, ó, como a reserva de emergência, todo educador financeiro vai bater nessa tecla, né? Porque o mundo é muito volátil, né? O mundo VUCA, a gente não sabe o que vem pela frente. E olha que eu estou com 45 anos, eu imaginei que um dia ia ter um ataque zumbi, eu imaginei que os aliens iam baixar na Terra, mas eu nunca imaginei que a gente ia ficar trancado dentro de casa por conta de um vírus, né? Talvez fosse assim um vírus mortal, alguma coisa assim, mas não, é uma gripe, né? Bem ou mal, é uma gripe, né? Muito mais forte, que tem mais consequências, mas eu imaginei que fosse um troço assim, que se tu saísse pra rua, tu morria na hora. E eu tô com 45 anos e tô vivendo essa situação, né? Então, a gente, o que eu vejo, assim, o ser humano, ele é muito do imediatismo, assim, ele quer os prazeres agora, e tudo que precisa de tempo para ser construído, ele deixa de lado, ele não quer saber, ele é resistente a isso. E a única coisa que a gente consegue aumentar de uma hora para outra é dívida, né? Investimento não é tão fácil. Porque se tu pegar R$ 100 e investir numa poupança, e se tu ficar devendo no banco R$ 100, tu vai ver que o troço, os juros compostos é um absurdo, principalmente no que diz respeito à dívida. Então, esse pensamento de criar reservas financeiras, eu acho que deveria estar inserido em todo ser humano. Todo ser humano deveria ter essa preocupação do dia de amanhã, mesmo que o amanhã seja amanhã mesmo, e não daqui a 10 anos, 20 anos. Mas precisa toda uma conscientização, todo um trabalho, até regulamentação de propaganda, essas coisas assim, para que a gente consiga. E a gente tem que falar de dinheiro, né? É uma coisa que não acontece, a gente não fala de dinheiro em casa, a gente não fala sobre dinheiro com a família, a gente não troca ideias, então fica mais difícil ainda. Eu fico pensando assim, nossa, tu vai ver determinadas revistas ou determinados sites, aí tem lá as pessoas falando das suas preferências mais íntimas, mas não falam de dinheiro. Elas falam do que elas gostam, gente, para milhões de brasileiros ver, né? Agora dizer onde eu invisto meu dinheiro, como eu guardo meu dinheiro, o que eu faço com meu dinheiro, ninguém faz. Sim, é verdade. E é engraçado, ontem eu estava vendo uma conversa do Emanuel com a minha irmã mais velha. Ele tem 7 anos, né? Eu te falei da história dos brigadeiros. Aí Sim, sim. ele estava de novo, foi produzir brigadeiros, aí ele falando com ela que ia vender os brigadeiros e falando os valores. Aí ela virou para ele e falou assim: "Ah, para família você não tem que vender. Família é família". Ele não, família é igual gente da rua.
Eu tenho que vender, sim. Aí eu olhei aquilo assim, eu pensei, se fosse eu, antes, eu ia falar assim, realmente, família você tem que dar. Mas não, ele tem um pensamento mais certo do que o meu Tem um nessa. pensamento empreendedor. Sim, exatamente. E isso desde cedo. E na idade dele eu não pensava assim. Então acho que ele me vê, ele assiste a live do Thiago Negro junto comigo. Então acho que ele está aprendendo de uma forma diferente, né? Da forma que eu pelo menos aprendi lá atrás. Não, E eu tá? acho que é um É, segredo para as nossas crianças, né? uhum, uhum. Eu vejo a mudança de comportamento que tem entre as gerações. Tá? Ó, a Cida, amada, entrando aí, mais um anjo do Conexões nos assistindo. Mas, a Vanessa, eu vejo assim, ó, as crianças, elas têm uma visão completamente diferente, tá? O meu filho, por exemplo, o meu filho mais novo, ele tem 12 anos e ele não... é, ele conheceu TV aberta quando ele foi passar as férias na casa da minha mãe, né? Então, assim, eu não tenho televisão em casa, ele não assiste TV, ele não vê, não é bombardeado com comerciais o tempo inteiro. Então, ele tem uma visão diferente das coisas. Tanto que ele queria aprender violão, né? Eu disse, pô, violão, né? É meio caro, não sei o que. Ele assim, não, mãe, eu tenho dinheiro guardado. E pegou e me deu dinheiro para comprar um violão, né? E isso por quê? Porque no Natal o pessoal dá dinheiro, né? Aquela coisa toda. Esse ano também, né? Ele ganhou dinheiro no Natal e agora deu um problema no computador. Ele assim, mãe, ó, manda consertar que eu pago, sabe? Então, e tem guardado. Então, ao mesmo tempo que se der vontade dele ir numa loja, comprar alguma coisa para ele vai lá e compra. Mas ele também sabe que se ele precisar mais tarde, ele tem guardado. Então, as crianças estão tendo uma visão diferente. Eu acho que elas estão deixando de ser principalmente consumistas e estão aceitando o fato de que o grande lance é sustentabilidade, é, esse trabalho coletivo, né, colaboração, reuso. Então, eu acho que a tendência daqui para frente é que as coisas sejam muito diferentes com essa geração. Né? E eu realmente espero estar viva para ver toda essa transformação que eles vão fazer. Que os negócios não vão ser mais como são agora. Né? Eu acho que esse desafio que a gente está vivendo já está contribuindo para isso, porque nós paramos de olhar para o nosso umbigo e começamos a olhar para os outros que estão à nossa volta. Nós começamos a valorizar experiências ao invés de bugigangas. Eu vejo assim, cara, né? O que eu tenho dentro de casa não garante a minha saúde, não garante a saúde da minha família, não garante nada. E eu não sinto falta dessas coisas, eu sinto falta de ver meus pais, eu sinto falta dos meus irmãos, enfim. Então, promete esse desafio coronavírus aí. Eu acho que muita gente vai evoluir. E muita gente vai continuar fazendo o que sempre fez. Infelizmente. Paty, você acredita que se pagar primeiro é o segredo na questão do investimento? Sim, sim, desde que a gente, desde que a gente se pague do jeito certo, né? Porque muita gente diz o seguinte, ó, me pagar primeiro, ou seja, eu pego 10% do que eu ganho e eu vou lá e gasto comigo. Não é esse o objetivo. Quando se fala em se pagar primeiro, é você pegar uma porcentagem do que você ganha. Claro que previamente é feito todo um controle financeiro, um diagnóstico, né? Você vai descobrir aonde está saindo o dinheiro, aonde está escoando o dinheiro. Então você faz esse controle, faz o diagnóstico, faz uma projeção de quanto que você pode guardar. E aí sim, o que você vai fazer? Você vai colocar lá no banco, alguma coisa assim, um resgate automático, né? Uma aplicação automática, e quando recebe o salário, sei lá, 10%, 15%, tudo vai depender das suas necessidades, né? Tu vai colocando ali, e o que sobra, aí tu faz tudo que tu tem, tu paga a conta, tu faz tuas compras, né? Mas esse é o segredo do se pagar, né? É você criar essa reserva. Por quê? E aí vem um detalhe importante. Quando você consegue fazer isso, você está dizendo sim para os seus sonhos. Porque tu está juntando dinheiro para realizar um sonho. Seja viajar, seja trocar de empresa, trocar de carreira, fazer essa transição. Você tem vontade de comprar alguma coisa e que todos nós sabemos que se você comprar à vista, com dinheiro na mão, você paga muito mais barato do que se parcelar. Então, esse pagar-se primeiro é isso. É quando tu diz não para as compras e tu diz sim para realizar aqueles sonhos, aquelas coisas que fazem parte da tua vida, que fazem parte, que tu fecha o olho e tu te imagina fazendo aquilo. Né? E vê como é um negócio importante, é um negócio muito bacana. Né? Daqui a pouco assim, não, meu sonho é ir para a Europa.
Cara, então guarda esse dinheiro para ir para a Europa, né? Consegue te organizar para fazer isso. Eu acho que sonho. Ah, eu quero ter um casamento de princesa. Guarda dinheiro se tu quer ter um casamento de princesa, né? Não adianta casar com aquele, né? Nossa, cavalo branco, né? Sertanejo cantando lá no teu casamento e aí depois o casamento acaba por causa das dívidas. Então veja como, né? Veja como é importante a reserva. E esse se pagar primeiro, se você faz isso, de colocar, né? Lembra os passos, né? Primeiro fazer o diagnóstico, fazer o controle, ver o que sobra, baixar o consumo, e aí você vê, olha, todo mês eu consigo fazer sobrar 200. Então guarda 200. Ah, mas não é 10%, 200. Daí depois você vê assim, puxa, dá para guardar um pouco mais. O dinheiro vai estar à tua disposição, não adianta, vai estar lá, não é? Tu não está perdendo esse dinheiro, né? E para quem tem, para quem mora com os pais, né? Principalmente assim adolescentes que estão no menor aprendiz ou então o pessoal que está no primeiro emprego e que não tem tanta responsabilidade de pagar conta, tudo pode guardar bem mais, guarda metade, né? De repente está fazendo menor aprendiz lá com 16 anos, guarda metade e depois quando fizer 18 faz a carteira de motorista, não precisa nem pedir pro pai dinheiro, olha que bacana, independência desde cedo. Vê como tem tanta coisa legal, né? Sim, e é muito importante, né? Esse discernimento desde cedo. A Beth te deu oi aqui. Ah, sim, a Beth é uma amada, minha colega, educadora financeira, está aqui dando uma olhadinha, dando uma prestigiada. A gente vai uma na live da outra. Amo, adoro. A Beth, muito querida. Que bacana. Paty, ó, por exemplo, uma pessoa ela já é acostumada, né, a fazer lá a sua reserva, guardar uma parte das suas receitas, mas nós percebemos que nesse momento muitas empresas tiveram que tomar algumas providências, algumas atitudes aí para poder evitar o desligamento dos seus funcionários. E um deles foi a redução do salário. Então, como que Sim. essa pessoa pode agir frente a isso? Porque as dívidas elas vão continuar ali vindo para a pessoa pagar, né? E como que ela faz para poder continuar fazendo a sua reserva, continuar, ela continua, ela para? Qual que é a melhor ação nesse momento? É, vai depender um pouco de cada caso, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: nós estamos num período onde nós não saímos de casa, né? Eu acho que assim tem muita gente que está trabalhando, né? Tem muita gente que precisa sair para fazer alguma atividade. Hoje mesmo eu precisei sair para ir no mercado, mas eu vejo assim, ó, que tem muitas lojas que estão fechadas, tem muitas coisas que estão fechadas. Então aquele estímulo todo que se tem para ficar comprando o tempo inteiro, a gente não está tendo nesse momento, né? Então assim, em hipótese alguma, me passou pela cabeça eu preciso sair para ir no shopping comprar roupa. Isso não passa pela minha cabeça. Tá? Eu estou há quase um mês em casa e eu não tive esse pensamento. Então, o que que pode acontecer e o que as pessoas podem aproveitar esse momento que não estão consumindo muita coisa e utilizar esse recurso, né, para destinar para alguma coisa mais importante. Então, vamos dizer assim, para quem está em home office, né, não está trabalhando ou então não está conseguindo comprar alguma coisa. Então, assim, o dinheiro que eu gastaria com sapato, eu vou destinar para uma reserva de emergência, caso eu precise de medicamento, eu precise consertar alguma coisa, enfim. Algumas pessoas tiveram redução, então vão ter reduções de pagamento. E aí, deixa eu fazer meu protesto, porque esses dias eu vi assim, ah, empresários, as mulheres que têm filhos e as escolas estão fechadas, negociam uma redução de salário para que elas possam ficar em casa cuidando dos filhos. Aí, assim, eu queria ver esse empresário propor para um pai que cuida dos filhos. Ele ia fazer esse tipo de coisa, esse tipo de proposta. Eu vou te pagar metade e fico cuidando. Para um homem, ele não faz, né? Para as mulheres, eles fazem. Então, eu acho bem perigoso essa linha, né, de tirar da mulher, tirar da mãe que está em casa cuidando do filho para que ela possa ficar, né? É um perigo isso aí. Vamos lembrar desse sujeito aí mais tarde. Tá? Sim, com certeza. Mas o que acontece? Talvez tu precise usar a tua reserva, né? E não vamos passar trabalho. Eu acho que não é o momento da gente comer carpaccio, vamos dizer assim, né? Eu não vou comer salmão, eu não vou comer camarão. É a época do arroz e feijão, gente. Aqui em casa a gente já come arroz e feijão. Tá? É arroz e feijão, é macarrão, é lentilha, é salada, são coisas simples. Né? E, e talvez as pessoas precisem usar a reserva. Tudo bem, usa. Ela é para uma emergência e a gente está numa emergência. A questão é como que tu vai usar essa reserva.
Se você vai usar essa reserva aí para quê? Para comprar alguma coisa, para consumir alguma coisa, ou vai usar para comprar um remédio, para pagar uma conta, enfim, é esse cuidado que tem que ter, né? E, e também o seguinte, tem algumas contas, né, que o pessoal está botando assim, tu pode postergar. Então, luz, água, gás, algumas coisas o pessoal está colocando ali que você pode pagar em 90 dias, tá? Mas não é o fato, ninguém está te isentando da conta, tá adiando a conta. Então, esse dinheiro, ele não deveria ser usado para consumir, né? Ele precisa ser usado de forma muito coerente, porque vai faltar depois. Então, por exemplo, essas contas que você está com um prazo maior para pagar, você usa para pagar aquilo que é necessário, ainda mais quando tem essa redução de salário. Né? Usa parte da sua reserva, usa o valor dessas contas, mas tem que ter muita. Cada caso é um caso, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado em onde vai aplicar o dinheiro hoje. Né? Não é hora de comprar televisão, não é hora de trocar de carro, não é hora de fazer essas coisas. É hora de simplesmente colocar as contas no papel, ver o que falta, o que sobra, até porque se você não colocar as contas no papel, como é que tu vai dizer pro teu chefe assim, ó, não, eu não posso reduzir 50% do meu salário porque tá aqui as minhas despesas, ó, água, luz, telefone, aluguel, comida, não, entendeu? Se tu tem o controle, se tu tem o teu diagnóstico, tu pode dizer assim, olha, em último caso, eu consigo reduzir 30%, mas não 50%, né? Ver como é importante ter esse controle aí. Sim, mesmo porque algumas empresas, né, permitem essa negociação, né? Do quanto que vai poder reduzir. E aí, quando a pessoa ela já tem isso tudo, esse controle que você está falando aí, fica bem mais fácil de negociar, né? Esse momento é o momento de uso consciente, né, Paty? Bem Mesmo porque consciente. nós não sabemos o dia de amanhã. Se você gasta hoje, por exemplo, trocando seu carro e amanhã você adoece, um filho ou um parente próximo fica doente, e aí? E aí? E o dinheiro que É, estava para você usar de forma consciente, você usou comprando um carro. É é. complicado, né? E eu vejo assim, ó, da mesma forma que a população precisa ter consciência e muita razão na hora de usar o dinheiro, aquelas empresas que estão faturando bastante agora, né, vamos supor, mercado está tendo uma procura maior, farmácia está tendo uma procura maior, também não é hora do dono resolver comprar Camaro, né? É hora dele fazer o quê? Eu tive uma elevação de uma receita. Imagina, tem supermercados assim, ó, que em um dia eles fizeram a venda de 15, 20 dias. Né? Então, ainda mais em papel higiênico, né? Que todo mundo resolveu comprar papel higiênico. Então, o que acontece? Não dá para pegar, nossa, enriqueci agora com essa crise toda, e sair comprando coisas, né? Eu acho que tu tem que investir na tua empresa, tem que investir em fazer a tua reserva empresarial e ter bem organizado isso, né? Bem decidido. E por isso o planejamento é tão importante. Sim, acredito também que investir em pessoas, né? É a hora dos empresários que estão tendo uma alta aí na demanda, investir em pessoas, Em contratar pessoas. pessoas, porque, infelizmente, né, muitas empresas que tiveram queda nas suas demandas demitiram várias pessoas. Eu vi um post da. Ai, eu esqueci, acho que é Tarriana, da Max Milhas, aqui de Minas Gerais. Eu entrei na planilha para ver a quantidade de pessoas que foram demitidas e ela já estava com mais de 145 pessoas. Eu até compartilhei aqui no Instagram. Então, assim, tem muitas pessoas perdendo o seu emprego, pessoas capacitadas. Então, esse momento é o momento dos empresários investir em pessoas e as pessoas investir em capacitação, né? Aproveitar os Pois é. cursos gratuitos também, porque não vai pagar um curso de R$ 8.000, de R$ 7.000 numa Não, 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 não. Não, dá. e eu vejo assim, ó, pensa no seguinte, ó, tem dois fatores, né? Uma é que tem uma cacetada, gente, de curso gratuito. Tem coisa que sempre foi gratuita, tipo os cursos em universidade pública, os cursos de extensão, eles são gratuitos. Então, eu posso citar aqui o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFRS, que é onde eu dou aula. Tem, assim, ó, eu acho que mais de 60 cursos que são gratuitos em diversas áreas. Tem cursos da URGS que são gratuitos, são mais de 45 cursos. Sebrae, para um empreendedor que quiser se qualificar, tem mais de 150 cursos gratuitos nas mais diversas áreas, desde controle financeiro até como fazer vitrine. Então, assim, eu citei três e a gente já abrangeu quase tudo, né? Mas, por exemplo, o Senat
ele tem uma série de cursos voltados à logística, que são muito bacanas, e que são tudo gratuitos ou a custos assim, de R$ 20, 19, 29, enfim. Então, é uma época que tanto o colaborador pode aproveitar para se qualificar, né? Assim como o empresário pode aproveitar também para se qualificar. Mas eu vejo uma coisa, assim, eu vi uma postagem hoje que dizia o seguinte, é, a, o que eu vou fazer com a minha empresa? Porque a minha empresa teve baixa nas vendas, teve não sei o quê, tivemos que parar tudo, mas eu não sei como a gente vai se recuperar, porque a minha equipe, ela é muito fraca. Olha o comentário, né? Então, assim, eu não sei o que fazer. Amigão, daqui para frente, investe na tua equipe. Né? Então, Exatamente. assim, ó, se tu acha que começa para fazer uma boa seleção, e aí tu tem que contratar pessoas competentes para fazer a seleção na tua empresa, né? E o segundo é, investe em treinamento para que as empresas consigam, para que os teus funcionários consigam atingir o nível de excelência que tu precisa. Então, tu pode incentivar o teu colaborador a fazer um curso gratuito? Pode, mas vai chegar um momento que tu vai ter que abrir a mão e vai ter que ir lá pagar um curso. Eu preciso que o cara seja um líder, então tu vai pagar um curso de liderança, né? E tem coisas assim que é necessário o empresário ter essa consciência que treinamento é muito importante. Exatamente. Dois ois aí que são importantes. Isis, querida, ela faz mentoria financeira comigo e cada relato que ela me manda, eu me emociono com o relato que ela me manda, para te ter uma ideia, é uma pessoa maravilhosa. E a nossa querida Carol entrou aí para dar um oi também. A Carol é a nossa deusa do Conexões. Querida amada. Não apareceu aqui para mim, gente, os comentários, que estranho. Mas um oi, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Então, Uhum. Paty, é isso que você falou. Se ele acredita que a equipe dele é fraca, né? É claro que é numa hora da crise que a gente vê, que a gente consegue enxergar, mas se ele já tivesse investido desde o início na Sim, né? Essa seria a hora que ela se destacaria, talvez em uma crise, né? é. E talvez ele tenha talentos ali que ele não percebeu ainda. Mas aí ele tem que dar autonomia para a equipe, né? Ele tem que trazer as pessoas. Eu acho que assim, o chefe ele tem que baixar e fazer com que as pessoas que estão com ele subam. E quando a gente fica na horizontal, a gente consegue às vezes ter resultados muito bacanas, né? Então assim, ele precisa se desenvolver como líder também para conseguir enxergar o que a equipe tem e trazer esses talentos para si e para o seu negócio. Uma das coisas que com certeza vai fazer toda a diferença daqui para frente é o quanto as empresas é, a, estão atrelando o seu sucesso, o seu crescimento, ao crescimento e sucesso dos colaboradores que estão ali juntos. Né? Não adianta assim, começamos uma empresa pequenininha e olha só, hoje eu tenho um iate. Só que o teu colaborador, ele continua com a motoquinha dele, porque ele não cresceu, ele não se desenvolveu, ele não teve um reconhecimento salarial, de cargo, enfim. Então, as pessoas precisam se unir para fazer com que as empresas cresçam e elas crescerem junto, financeiramente, comportamental, enfim. E se não for assim, não adianta querer brincar, nem desce para o play, né? Né? Aí entra, algo muito importante que é o planejamento de carreira, né? É preciso que tanto o profissional seja o gestor da sua própria carreira e planeje a sua carreira, e a empresa ela também tenha um plano de carreira muito bem estabelecido, um plano de carreira que o funcionário, o colaborador, ele tenha acesso para que ele possa estar por dentro daquilo que ele precisa para se desenvolver profissionalmente na empresa, né? Porque senão não tem desenvolvimento, não tem, os talentos não aparecem. Não, não aparece. Olha quem entrou aqui, Dani Chaya, nossa querida e amada Dani, que hoje tem uma live especial com o Luciano Steffen, às 19h59. Querida, vamos todo mundo lá ver ela. Vanessa, tu sabe que eu comecei a trabalhar numa empresa em 89, foi a primeira experiência profissional que eu tive. Eu comecei como aluna do Senai, né, como menor aprendiz, e fui trabalhar na engenharia, né, eu trabalhei na qualidade, depois na engenharia. E uma das coisas que eu achava muito bacana, e que eu saí de lá em 95 e eu não encontrei em nenhuma empresa que eu trabalhei depois, tá? Só para você ter uma ideia. É o planejamento de carreira, né? Planejamento de carreira e bem especificado essa questão de cargos e salários. Então, assim, por exemplo, o que você precisa
para passar de auxiliar administrativo para analista trainee. Ah, você precisa ter um curso de tal coisa, você precisa ter entrado numa graduação, você precisa ter um curso técnico, você precisa falar tal idioma. Tá? Na GKN, que foi essa empresa onde eu trabalhei, era muito detalhado isso. Então, assim, ó, você tinha que estar há tanto tempo no determinado cargo, você precisava fazer isso, isso e isso, tinha tantas horas de curso em determinada área, e era muito simples. Quando tu chegava nesses, né, tu tinha que apresentar tais resultados, aí simplesmente assim, ó, cara, ó, tá aqui, né, ó, fiz tudo que me pediram, e aí, né, vamos ver a contrapartida agora? E as pessoas cresciam, né, e era muito bacana. Então, eu acho que isso é fundamental nas empresas. Sim. E muitas empresas, Paty, até tem o plano de cargos e salários, tem o plano de carreira, mas o funcionário não tem acesso a ele, o que não adianta nada. E não adianta nada. Fazer o recrutamento, né, ela precisa ter uma descrição dos cargos, salários, ela precisa ter tudo estabelecido, senão também o recrutamento não funciona. Aí é o que você falou, o recrutador está recrutando errado, não está encontrando as pessoas certas, e aí é porque não tem nada organizado ainda na área de RH, né? Sim, sim. E aí acaba gerando uma equipe, como ele disse lá, uma equipe fraca, né? É, eu Fraca, desconfio, porque eu desconfio dessa fala dele, mas tudo bem, vamos lá. Né? então, Paty, uma Vai. pessoa que nunca investiu, você acha que esse é o momento de começar a guardar, a fazer uma reserva, a investir? Bom, vai depender da situação financeira de cada um. Né? Eu, por exemplo, eu nesse momento, eu tenho um contrato, eu estou prestando, na verdade, eu estou em home office, então eu tenho o meu pagamento, né, todo final de mês, lá eu tenho o meu pagamento. Então, assim, a minha vida, teoricamente, ela tá tranquila, por quê? Porque eu tenho essa fonte de renda. Para quem é um trabalhador autônomo e se vê em casa, porque não pode atuar, ele vai ter que ele vai ter que ter outras prioridades, né? O principal que eu vejo assim, ó, para investir, as pessoas têm que ter conhecimento. A gente não sai investindo em coisas que os outros dizem, sabe? É muito perigoso isso. Eu vejo assim, ó, quanto tempo tu leva para juntar R$ 1.000? Quanto esforço tu faz para juntar R$ 1.000? Né? Então, às vezes, assim, ó, tu deixa de tomar um sorvete, tu deixa de sair para algum lugar, tu deixa de comprar alguma coisa para ti porque tu tá focado em juntar aqueles R$ 1.000. Aí alguém chega para ti e diz assim, eu tenho um negócio da China. Não, negócio da China não. Vamos evitar. Mas assim, ó, eu tenho, cara, assim, ó, eu tô num negócio que te dá 1% ao dia, tá? E aí tu vê assim, é Bitcoin. Cara, é furada. Não vai pegar aqueles R$ 1.000 que tu levou um ano para juntar, tu não vai pegar e colocar isso no, em Bitcoin. Ainda mais que tu não conhece, tu não sabe, né? Tu não sabe como é que funciona. Então, o que eu vejo assim, ó, se as pessoas já estão com uma reserva e querem começar a colocar esse dinheiro para render, então a primeira coisa que elas precisam fazer, tá? É descobrir qual é o seu perfil de investimento. Eu não gosto de bolsa de valores. Esse negócio, assim, ó, eu teria infartado com essa queda que deu, né? Porque caiu empresas que perderam bilhões em um dia, aí tu compra uma ação lá por 40, ela leva 2, 3 anos para chegar a 43 e num dia ela bate 20. Cara, isso é um troço assim, ó, que eu não tenho estrutura emocional para esse tipo de coisa. Eu gosto de coisas mais seguras e de correr um risquinho. Eu gosto de um risquinho, mas nada que eu precise, que eu arranque meus cabelos, entendeu? Eu não posso arrancar meus cabelos. Então, esse é o primeiro passo, é descobrir qual é o teu perfil de investimento e a tua tolerância a risco, né? Isso é fundamental. A partir daí, ou você fica na poupança, né? Ou você começa a fazer um investimento lá em CDB, que não é tão arriscado, a conhecer melhor e estudar melhor outras coisas, né? E para isso, assim, tem cursos, tem palestras. Eu fiz a Bovespa, ela tem, né, que agora é o B3, ela tem unidades, eu acho que em todas as capitais, ou na maioria das capitais. Eu fiz cursos na B3 em Porto Alegre, né? Tem, por exemplo, a XP Investimentos, tem a Modal, que eles têm cursos, tanto online quanto presenciais. Então, é uma coisa que
precisa ser feita, né? Eu tenho duas coisas. Ou eu aprendo, eu estudo, aprendo e vou lá e faço, ou eu contrato alguém que trabalha com investimentos, que tem habilitação, que tem certificação, que tem registro, que trabalha numa empresa séria como a XP, como a Modal, e aí sim eu vou lá e faço os meus investimentos. Mas hoje, assim, sair assim, eu vou investir, vou botar na bolsa, né? É meio perigoso. Vai ter muita gente na internet dizendo assim, você é um babaca de colocar o dinheiro na poupança, tá? Porque tal é, tal empresa está dando lucro de 300% na bolsa. Vai ter gente que vai fazer com que tu te sinta uma porcaria, tá? Não liguem para isso. É o teu perfil de investimento, não corra risco desnecessário, não invista em pirâmide, não acredite em tudo que dizem, né? Meu perfil é arrojado. Vai fazer curso, vai entender, vai aprender como é que é, né? E nunca colocar todos os ovos numa cesta só. Então, com essas pirâmides financeiras que teve aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tá? Que teve pirâmides aí que fizeram um estrago. Teve gente que colocou 600 mil reais, tá? Nossa E Deus. perdeu o dinheiro, porque tu não consegue recuperar esse dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado. Quando eu dei uma palestra numa escola, e a primeira coisa que me perguntaram é: prof, me diz uma coisa, e esse negócio de Bitcoin aí? Eu digo, olha, tu tem 500 reais para botar no lixo, então arrisca, entendeu? Mas se o dinheiro que tu tem é um dinheiro que vai fazer falta, então não faz, né? Então, quando alguém me pergunta assim, porque Bitcoin é o grande lance, porque é perdedor colocar na poupança, porque é perdedor colocar em fundo, se tu tem dinheiro para perder, amigão, faz o que tu quer. São escolhas, né? Mas eu acho que, resumindo, é isso. Só investe naquilo que tu conhece e te prepara, né? Vai uma escadinha, te prepara. E as mulheres, elas têm muito receio de tomar decisões financeiras. Mas para isso, elas precisam conhecer e elas precisam estudar. Teve uma live que eu fiz com quem que foi? Meu Deus do céu. Eu acho que foi com a Beth. Mas eu disse o seguinte, ó, por exemplo. Tá? Não, foi com a Kerly Barbosa. Aqui, ó, por exemplo. Qual é o nome desse músculo aqui, ó? Nossa. Ele se chama esternocleidomastoide, tá? Aí tu diz assim, meu Deus, que nome grande, eu nunca vou aprender, porque, isso é muito difícil. Gente, esternocleidomastoide. Eu aprendi na 7ª série, mas eu só aprendi porque eu estudei. Senão, eu não ia aprender, né? Então, porque eu tive que fazer um trabalho sobre ossos e músculos, e aí eu aprendi. Então, a gente aprende aquilo que a gente se dedica a aprender. E o meu desafio para as mulheres é sobre Parte. dinheiro, aprenda sobre investimento, aprenda o que é uma renda fixa e uma renda variável, né? Faça isso, vá atrás da informação. Sim. Paty, um questionamento que tem muita gente fazendo aí referente à poupança, se nós não corremos o risco, né, de que aconteça o mesmo que aconteceu lá na época do Collor, que bloqueou lá as poupanças das pessoas, e meu avô mesmo fala dele até hoje, porque tinha o dinheiro guardado na poupança e perdeu nunca mais. Então, assim, É. muita gente tem questionado sobre esse assunto. Você acha que a gente corre esse risco? Olha, eu digo assim, o Brasil tem o mesmo risco de perder a poupança, assim como a União Soviética. A gente passou muito tempo brincando, né? Que tinha sempre um russo com o dedo no botão vermelho, sabe? Então, são situações que eu não descarto, né? A gente pensava assim, nunca vai acontecer da gente ficar confinado em casa por causa de um vírus, né? E estamos aqui. O que acontece? Depende em quem que a gente bota no poder, entendeu? Vai ter cara que vai morrer abraçado com fome do lado da galera, mas nunca vai fazer esse tipo de coisa. E tem uns que não vão pensar duas vezes. Então, eu acho que se a gente tem medo que aconteça, a gente precisa conhecer muitas pessoas que a gente está votando. A gente não pode votar porque é bonitinho, porque é isso. Quanta gente votou no Collor porque o Collor era bonitão. Eu acho que a minha avó votou nele por causa disso. Entendeu? E olha o que ele fez. Então, assim, a gente nunca vai ter certeza, mas sempre tem que estar com o pé atrás. Sobre investimentos, assim, tu não consegue fazer investimento sem estar com uma conta bancária atrelada.
E com certeza, se houvesse alguma coisa assim, porque talvez não seja só poupança, e sim valores investidos, valores que estão. É, mas eu acho que seria um tiro no pé. Mas daí a gente fica vendo assim, tá lá o Collor ainda, né? Foi eleito, foi reeleito, tá lá, não sei se está no Senado, na Câmara de Deputados, não sei onde é que anda, e tá lá. Então, veja como o que ele fez, o estrago que ele fez, teve gente que se matou, porque perdeu dinheiro e faliu, e o cara tá lá eleito. E aí vê como o brasileiro é muito irresponsável na hora de votar. Né? Porque esse cara ele tem que ser expulso da política, ele, né? E ver que a situação não é. Então, o que eu acho assim, ó, quem tem esse receio, de repente precisa investir em algumas coisas que tu pode ter controle, sempre lembrando e nunca investir numa coisa só. Então, assim, tu pode ter controle, tu pode ter na tua casa, tu pode ter ouro, tu pode ter obras de arte, tu pode ter dólar, tu pode ter um monte de coisa. Né? Então, tu pode diversificar a ponto de ter. E se tu tem uma grana muito grande, tu pode investir no exterior também. Né? Mas não dá para. Eu não descartaria isso, né? Essa possibilidade, mas eu duvido que alguém seja louco de fazer de novo, né? Porque vai ser um tiro no pé. Sim, então o segredo nesse momento seria diversificar, né? Sim, só que esse diversificar, ele também está atrelado ao teu conhecimento, né? Então, assim, será que é hora de comprar um dólar a 5,30? Né? Não é hora. Será que é hora de comprar? Se o dólar tivesse R$ 1, até eu ia estar comprando dólar agora. Mas, assim, é tudo uma questão de momento de entender como funciona o mercado. Então, a gente não pode sair botando o nosso dinheiro em tudo que é lugar. Né? E esse momento eu acho muito arriscado. Assim. Eu realmente assim, eu não me sinto confortável em seguir indicações. Assim, tem muita gente falando sobre muita coisa, né, na internet, e eu prefiro assim, chegar para um cara que é formado, que tem habilitação, que tem certificação, e dizer assim, olha, meu objetivo financeiro é esse, eu tenho medo que aconteça isso, e como é que a gente pode fazer? É muito mais seguro. Oi, Rogério, boa tarde. Tudo bem? Então, Paty, a gente tem mais 5 minutinhos aqui, né? Passou muito rápido, gente. Vamos ter que fazer mais Sim, lives, sim, passou voando, né? voando. Foi muito bom todos os conselhos que a Paty deu aqui. Quer fazer um apanhado, Paty? Eu acho que assim, ó, pés no chão, colocar as suas contas no papel, tá? Colocar, descobrir aonde você está na fila do pão, como diz a minha amiga Beth, mas assim, colocar as contas no papel, ver o que pode ser reduzido, o que pode ser melhorado, o que pode ser aprimorado aí nessa questão toda das finanças, e principalmente não ter pressa, né? Eu acho que se não teve pressa até agora para investir, para guardar dinheiro, tudo, não adianta querer, neste momento, querer fazer isso. Né? Eu acho que esse momento é a hora da gente evoluir, né? Principalmente, eu acho que na questão humana, mas evoluir muito para que a gente saia desse negócio com um pensamento diferente, um comportamento diferente. Então, eu vou estar falando em várias, a gente está com várias lives agendadas, nós vamos voltar a conversar, daqui a pouco eu faço algumas lives meio sozinha, então, assim, acompanhem, né, dê uma olhada, mas eu acho que tem um cuidado, né, de não vamos selecionar. Eu sou muito pé atrás, né? Eu sou muito de parar para pensar bem nas coisas, né? Então, quem tem o pé atrás que nem eu, segue. Quem gosta de, né, vou lá, vou botar dinheiro, vou ganhar dinheiro, segue o cara que está dizendo isso. Agora, vamos passo a passo, vamos fazer a coisa certinha para não voltar, né? Para não dar o passo para trás. Aí, Sim. Rogério, segue eu. Obrigada. Vanessa, adorei estar aqui com vocês. E vamos voltar a falar de dinheiro, que tem muita coisa boa aí. Tem sim, eu também adorei, muito obrigada. Pessoal, quem não segue a Paty lá ainda, segue ela. Muitas dicas bacanas. Lá no YouTube também, muitos vídeos bacanas. Isso aí, Cida, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado pelos comentários. Quem tiver perguntas, podem me mandar no privado, no direct, eu converso com a Paty. Pode mandar para ela também, né, Paty? Pode mandar que a gente responde. A gente responde as dúvidas de vocês. 2 minutos e o Instagram hoje, graças a Deus, não fez como na Deu tudo live. ok. Uhum. Ele deixou a gente continuar, né, completar aí nossa live, graças a Deus. Uhum. Rogério, que bom que você gostou. Vai ser um prazer ter você por perto.
Vamos trocar ideias, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Exatamente. Então é isso, Uhum. pessoal. Muito obrigada, Paty. E vamos juntos, né? É isso aí.